Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, e o vídeo de hoje eu vou aproveitar que dia 18 de fevereiro foi aniversário aí da descoberta de Plutão pelo Clyde Tombaugh, lá no observatório do Percival Lowell, em Flagstaff, no Arizona. Foi de onde ele fez a descoberta. Plutão, que até então era planeta, óbvio, né? Na verdade foi o 9º planeta do Sistema Solar aí durante muitos anos, até que em 2006 ele foi reclassificado como planeta anão. Só que dia 18 de fevereiro ficou marcado, né? Lembrando que foram poucos os planetas descobertos assim, né? Como Plutão foi descoberto e teve toda uma comoção para dar o nome. Eu já fiz o vídeo aqui no canal explicando tudo sobre o nome de Plutão. Mas qual que é a ideia aqui? Já que ontem, né, foi dia 18, foi o aniversário aí da descoberta de Plutão, hoje eu resolvi aqui juntar aqui um material para trazer para vocês, porque no dia 14 de julho de 2015, Plutão e o seu satélite Caronte, aliás, e todos o sistema, né, de Plutão, digamos assim, recebeu a visita da sonda New Horizons. Até então a gente tinha muito pouca informação sobre Plutão. O que a gente tinha de melhor eram imagens feitas pelo telescópio espacial Hubble, só que eram imagens ali, não dava para ver detalhe nenhum. E quando a sonda New Horizons passou por Plutão, foi aquela verdadeira comoção. Na época eu fiz vários vídeos, mas como o canal era bem pequenininho, né, e hoje o canal é bem maior, então eu vou trazer aqui, porque muita coisa já foi falada, muita coisa já foi estudada, muitos artigos publicados. Plutão, na verdade, ele foi uma surpresa muito grande, porque quando os cientistas ali da New Horizons olharam as imagens, como essa aqui, pela primeira vez, eles ficaram, na verdade, chamou muita atenção deles, né? Porque a diversidade de terreno, a diversidade geológica existente em Plutão é algo assim fora do comum, né? Que você pega uma imagem dessa aqui, ó, você tem esse terreno aqui em cima, que é diferente dessa região aqui no meio, que é diferente dessa outra região aqui, que é diferente daqui, que é diferente desse lado, ou seja, são vários, como se fossem vários terrenos juntos, terrenos muito antigos, perto de terrenos muito recentes, e Plutão ainda ativo, né? Plutão ainda existe toda uma atividade ali em Plutão, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Ou seja, isso aqui, quando eles começaram a ver as imagens, como eles começaram a analisar os dados, chamou muito a atenção dos cientistas planetários, porque a diversidade geológica, a diversidade de terrenos realmente é impressionante. Também não foi só isso, né? Plutão, até então a gente não sabia que ele teria uma atmosfera tão complexa. Essa imagem aqui é feita pela New Horizons, realmente é espetacular, né? Que mostra que Plutão, aqui as montanhas de Plutão, isso aqui são montanhas de gelo de água, tá? Esse buraco aqui que vocês estão vendo, provavelmente é um criovulcão. Ainda não se bateu o martelo sobre se é mesmo ou não um criovulcão, mas tudo indica que sim. Isso aqui são montanhas que chegam aí a 2, 3 quilômetros de altura, toda aquela planície aqui, ó, e aqui você consegue ver a complexidade da atmosfera de Plutão, que também foi outra coisa que meio que surpreendeu os pesquisadores. A gente vê que a atmosfera de Plutão, ela tem camadas, é muito parecido, guardadas as devidas proporções, obviamente, se você tira uma foto, quando tiram foto, né, da atmosfera terrestre da ISS, a gente vê que a atmosfera da Terra tem camadas e a atmosfera de Plutão também tem camadas. Isso faz, por isso que aquela primeira foto aqui, ó, isso aqui é o Plutão retroiluminado, que a gente fala, né? O Sol iluminando ele de trás, né? É como se estivesse fazendo um eclipse, né? E aqui você vê também, ó, as marcas aqui da atmosfera, tudo direitinho. Então, realmente surpreendeu muito os pesquisadores. Mas falando especificamente da geologia, Plutão, perto dos polos, na região ali digamos ao norte, né, se a gente pode dizer, ele tem um terreno que é altamente cheio de crateras, né, repleto de crateras. E isso indica que é um terreno antigo,
Tá? É um terreno aí, obviamente, congelado, né? E é um terreno bem mais antigo do que os outros. Então, isso aqui dividiria ou marcaria, digamos assim, um primeiro tipo de geologia existente em Plutão. A região mais perto do polo seria um terreno mais antigo, repleto de crateras, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, de muito detalhe, realmente todas as crateras aí em Plutão. Depois disso, à medida que nós vamos caminhando para o equador de Plutão, a gente vai começando a apresentar um terreno que tem menos cratera. Ele possui muitas marcas, né? Essas marcas aqui, daqui a pouco eu vou mostrar uma seção geológica. Isso aqui são estrias, são fraturas, são sinais de que Plutão teve ou tem um tipo, né, de atividade tectônica, pode-se dizer assim. Aqui você vê colinas, que já é diferente daquele terreno anterior, mas ele ainda possui algumas crateras. Vocês estão vendo aqui as crateras direitinho, né? Crateras mais jovens, crateras mais antigas, já cobertas de gelo. Então, muito interessante isso aqui quando você sai do polo e vem caminhando para o Equador. Quando você está chegando no Equador, você não tem mais aquelas colinas, aí começa a ter essas montanhas aqui, você entra num terreno, digamos assim, de transição, até entrar na planície congelada que fica aqui embaixo. Então tá aqui, ó, outra região aqui, ó, as montanhas, ó, as crateras estão aqui, terreno todo repleto de cratera, mais antigo. À medida que eu fui caminhando para cá, eu fui deixando as crateras de lado, começou a aparecer algumas estrias, alguma coisa, depois começou a aparecer essas montanhas, e depois eu tenho toda a planície congelada ali que a gente chama de Sputnik Planitia, tá? Essas montanhas, elas não são estáveis, elas não são estáticas, elas na verdade como se elas ficassem flutuando sobre, tá, um mar de nitrogênio que é a Sputnik Planitia, tá? São montanhas de gelo de água, é gelo de água num estado tão duro, tão sólido que forma até montanha. Então é muito interessante. E aqui o que o geólogo gosta, né, que é a seçãozinha geológica, então, de Plutão. Então tá aqui, ó, a Sputnik Planitia, que é essa parte aqui, com nitrogênio volátil e tudo mais. Aquela região aqui, que são as montanhas, que é aquela região de transição, aquela região de montanhas de transição. Aquela região que eu falei, onde você tem as estrias aqui, ó, as marcas extensionais da tectônica. E também você tem aqui parte de material ejetado nessas crateras. Então, só que nesse desenho aqui ele já mostra os 3 tipos de geologia predominante em Plutão. E aí, como que é o interior dele, né? Teria um núcleo de silicatos, um oceano de água líquida. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso aqui, né? Uma crosta aqui de gelo de água. E existem evidências, né? Por que a gente fala que esse oceano aqui, digamos assim, né, esse mar aqui de nitrogênio, né? Isso aqui está em movimentação. Existem evidências para isso, tá? Então existem certas determinadas marcas aqui que na geologia estão totalmente ligadas à movimentação que está acontecendo na Sputnik Planitia. Então a gente tem esse tipo de marca aqui, ó, que a gente tem na planície de nitrogênio, indicando que está acontecendo algum tipo de movimento, além dessas outras todas feições aqui de fluxo de nitrogênio, tá? Então aqui de novo, ó, o terreno aqui com mais cratera, aí as montanhas e aí a planície. Então isso é uma característica de Plutão, tem essa mudança. E o que formou, né, essa grande planície aqui, que é repleta de nitrogênio? Foi um impacto. Então existe toda a interpretação de como aconteceu. Um grande objeto se chocou com Plutão, criou uma gigantesca, nem vou falar de cratera, né, mas isso aqui é mais uma bacia mesmo, e essa bacia ela foi preenchida depois por nitrogênio. Tá? E como que ela foi preenchida? Por que ela teve esse preenchimento todo aqui, que vocês veem o tamanho que é? Aqui tem um terreno que eu não falei, né, que é o terreno de pele de tigre, né, que o pessoal fala,
que é aqui a escama, né? É o terreno mais escamoso que tem aqui em Plutão. Então, essa planície toda aqui, como que ela foi preenchida? Ela foi preenchida porque embaixo você tem um oceano de água líquida que soergue e aí acaba preenchendo aquele buraco feito pelo impacto. Então, isso é uma das provas de que Plutão tem um oceano interno também. Só um detalhe, essa ilhotazinha aqui, ó, que eu tô marcando para vocês, é essa aqui mesmo, ela se chama coleta de dados em homenagem ao satélite brasileiro, ao primeiro satélite brasileiro. Lembrando que tudo em Plutão tem nome de coisas pioneiras, por isso que é Sputnik Planitia, por conta, em homenagem ao primeiro satélite Sputnik. Coleta de dados em homenagem ao primeiro satélite brasileiro. As montanhas ali têm o nome dos primeiros exploradores do Monte Everest e por aí vai. Então, tudo isso aqui tem um oceano embaixo, e essa aqui é a interpretação geológica para isso. Então você tem o núcleo de silicato, você tem um oceano de água líquida, aqui em cima dele você tem uma crosta de gelo. Quando aquele bólido se chocou aqui, o oceano soergueu e aí chegou aqui em cima, né? O nitrogênio ficou aprisionado aqui. Aqui eles chamam aquele terreno, né, cheio de montanhas, de terreno de caos, né, caótico. Ou você tem o anel da bacia ali, você tem aqueles fluxos glaciais. Muita coisa que a gente vê nessa imagem aqui de Plutão, principalmente nessa, se você tirar uma foto da Antártida ou de coisa assim, do Ártico, você vai ver padrões muito parecidos, que são esses fluxos glaciais. Então tá aí um pouco da explicação sobre os terrenos de Plutão. Uma outra coisa interessante é que essa bacia aqui, ela pode mudar de posição, ela muda de posição, e isso faz com que Plutão tombe de um lado para o outro, tá? Aqui, aquela imagem da atmosfera, lembrando, né, como eu falei, que não só a geologia de Plutão, ela é diversa, ela é complexa, mas a atmosfera de Plutão também é muito complexa. Então vocês veem aqui, ó, tá? Todas as camadas atmosféricas existentes em Plutão. Aqui você vê até a montanha aqui, ó, no horizonte aqui. Essa imagem aqui, depois que a New Horizons tinha passado por Plutão, ela virou e fez esse registro aqui, ou seja, que a gente fala, Plutão está sendo retroiluminado. Então tá aqui toda a complexidade da atmosfera de Plutão, junto com a complexidade da geologia de Plutão, como mostrado aqui. E aqui eu esqueci de tirar esse... Deixa eu tirar aqui. Eu esqueci de tirar isso aqui, porque eu não coloquei texto nenhum. Vamos voltar aqui, ó. Então tá aí. Plutão ele pode tombar de um lado para o outro dependendo da movimentação disso aqui. E Plutão está ativo até hoje, existe isso por conta do oceano líquido que ele tem subsuperfície. E para terminar, como eu já falei aqui, né, Plutão tem muito gelo, né? Diferentes tipos de gelo, nitrogênio, metano, etano, tudo matão, vários, tá tudo aí misturado. E ele tem muito gelo de água também. E aí eles fizeram esse mapa aqui para mostrar a presença do gelo de água. E olha que interessante, a cor cinza é onde a gente não tem gelo de água nenhum, ou seja, o coração que o pessoal brinca, né, que é o coração de Plutão, a Sputnik Planitia, ela não tem gelo de água nenhum, aqui é totalmente nitrogênio, tá? Aí a cor azul indica uma baixa presença de gelo de água e a cor verde indica uma grande presença de gelo de água. Então a gente vê direitinho aonde que o gelo de água em Plutão está localizado, ó. Tá vendo aqui, ó, nesse rabo aqui dessa cratera, que é uma fratura gigantesca que tem aqui nessa região mais antiga, ou seja, a gente vê que o gelo de água tem um predomínio aqui não é na região mais antiga, que é aqui perto do polo, mas seria nessa região aqui mais de transição entre a região mais antiga e a Sputnik Planitia, já que aqui a gente não tem água nenhuma. Então, pessoal, esse aqui era o vídeo que eu queria trazer hoje aqui para meio que comemorar, né, a descoberta de Plutão, que aconteceu no dia 18 de fevereiro de 1930 pelo Clyde Tombaugh. Depois, em julho de 2015, a sonda New Horizons
passou por Plutão e fez essas imagens aqui realmente maravilhosas, né? Essa imagem aqui é sensacional. Isso aqui é o coração que o pessoal brinca, né? A Sputnik Planet aqui e tudo mais aí que eu mostrei para vocês, a diversidade de terreno. Essas fraturas aqui, ó, maravilhosas. Para quem é geólogo, então, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Uma imagem dessa aqui é riquíssima em informação. Então, o vídeo de hoje era para isso, era para trazer aqui para vocês um pouco da diversidade geológica, diversidade atmosférica de Plutão, que não é mais planeta, mas isso não tem nada a ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like para ajudar o vídeo e o canal a ganhar relevância. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado e fui!